Então, a Constituição garante muito direito, o Estado brasileiro não consegue executá-los, então a Justiça é chamada a resolver o problema da explosão de litigiosidade. Mas tem outras duas questões que eu gostaria de repassar. A primeira é o fato de que a boa parte das nossas empresas aqui no Brasil são pequenas e médias, o que o William colocou. E que muitas vezes acaba sendo... Isso é um argumento muito repisado pelos pequenos e médios empresários no Brasil, de que o custo trabalhista acaba sendo muito oneroso e acaba sendo muito difícil para as empresas darem conta dessa dimensão social do seu negócio e tal, e, portanto, gostariam de uma legislação trabalhista menos protetiva, mas que, de algum modo, supostamente, geraria mais emprego. Eu devolvo a pergunta de outro jeito. Eu acho que o trabalhador ou a trabalhadora, no ponto do processo produtivo, em qualquer setor de atividade em que estiver, do meu ponto de vista, claro, né, merece ter todos os seus direitos garantidos. Eu acho que essa reforma trabalhista, por exemplo, quanto à redução do tempo de almoço, reduz direitos. Ela não é inteira de redução de direitos, às vezes é regulamentação, toca num ponto ou no outro, mas tem partes significativas de redução de direitos que depois a gente dá o conta. O que eu penso? Eu penso que o problema dessas pequenas e médias empresas não está no seu passivo trabalhista, está na excessiva carga tributária que é jogada nas costas dos pequenos e médios empresários e da classe trabalhadora brasileira. Talvez se nós tivéssemos uma política tributária que fizesse justiça social, taxando quem realmente se deva taxar com solidariedade, ou seja, os muito ricos, e preservando os mais pobres, seja trabalhadores, seja pequenos e médios empresários, talvez o custo do negócio se tornasse mais viável. Então, o que eu digo? Eu tenho uma padaria lá no meu bairro, o dono da padaria tem um funcionário para pagar. Eu prefiro que se pague os direitos trabalhistas do funcionário da padaria e que se reduza impostos do pequeno dono da padaria, do barbeiro, ou do cara do açougue. Posso dar uma opinião? O custo do negócio você pode reduzir de um lado e apertar de outro, porque pretendendo proteger o trabalhador ou não. Mas posso dar uma opinião? Pode, claro. Na minha opinião, todos os empresários, todos, deveriam pagar, por exemplo, vamos falar, 5%, 10% do seu faturamento. Um exemplo, tá? Por quê? Primeiro, nós vivemos numa sociedade democrata e numa sociedade capitalista. Então, é importante para aquele empresário que tem um faturamento de 100 mil reais por mês, saber que ele está pagando imposto e bater no peito e falar, eu pago imposto, eu tenho direitos. Então, esses 10 mil reais que ele paga de imposto, pode ser que depois seja criado um fundo, porque aquelas empresas que têm 10 milhões de reais por mês de faturamento, paga 10%, é 1 milhão de reais. O que tem 100 mil reais por mês de faturamento é 10 mil reais. Então pode ser que seja criado um fundo também para ajudar os pequenos e médios empresários no futuro. 20 horas e 29 minutos. William, você quer falar uma coisa? Tem um minutinho para a gente entrar com o comercial. Sim. E depois a gente volta também para você fazer o contraponto. Sim, rapidamente, Saulo. A nossa carga tributária, eu concordo, é uma das mais injustas, porque ela, além de ser alta, ela é complexa. Significa dizer que o pequeno, médio, grande empresário, para recolher imposto no Brasil, ele tem dificuldade. Não é aquela coisa assim, você quer pagar para mim um valor que uma pessoa deve? Injusta, principalmente porque taxa ainda mais os trabalhadores e trabalhadoras. Eu prefiro muito mais diminuir o custo, por exemplo, de um senador, que custa 33 milhões de reais por ano cada um para o Brasil, do que de repente diminuir o imposto dos empresários. Mas, essa é a minha opinião. Só para concluir o raciocínio. Então, quer dizer, é uma carga extremamente injusta. Mas o mais injusto não é, além do valor que se paga, é a dificuldade que se tem para pagar e o quanto de profissionais que você tem que mobilizar para pagar. E eu, pelo que observo, na Justiça do Trabalho, a gente tem o mesmo problema. Mas vamos para o intervalo e aí a gente continua depois. 20 horas e 30 minutos. Olha, Renato Trevelin, parabéns, Saulo, André, Diego, William... Rosana Jodas, da Vila Prudente, uma grande amiga minha. Rosana, um beijão para você, para o seu marido, para sua filha, para toda a sua família, para sua mamãe, para os seus irmãos, enfim, para toda a sua família. É uma grande amiga, também está ouvindo o nosso programa. Aqui tem mais aqui, Henrique Glailson. Estou em BH, sou advogado, sou vizinho dos pais do Diego. Grandes companheiros, parabéns ao Diego pela condução dos ensinamentos de seus pais. Então, olha que maravilha, a família brasileira assistindo o Papo Amigo. Daqui a pouco a gente volta já já. Você está ouvindo Papo Amigo.